Olá! Sobre outros princípios que também estruturam a limitação do poder de tributar, cabe acrescentar, além do princípio da legalidade, sobre os princípios da irretroatividade e da anterioridade. O princípio da irretroatividade, ele, tal qual já acontece em outros ramos de direito, como do direito penal, ele evita que novas leis atinjam fatos geradores anteriores ou apenas após a vigência da lei que aquele fato gerador é, sim, um fato tributável. Ou seja, o contribuinte não pode ser surpreendido com o efeito retroativo de uma lei para buscar um fato pretérito e, evidentemente, culminar na tributação. Sem dúvida nenhuma, a garantia aí a ser assegurada é que o contribuinte não seja surpreendido, que o contribuinte não tenha qualquer tipo de surpresa na realização da tributação pela administração tributária, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal, seja ela distrital. Ou seja, eu só vou ser exigido dos tributos que estejam em leis vigentes. Novas leis não vão alcançar fatos pretéritos. Basicamente, isso que é protegido pelo princípio da irretroatividade. Mas e seria possível a chamada retroatividade benigna? E aí, sem dúvida nenhuma, vale a pena fazer o paralelo com o Código Penal, né, que trata dessa figura, desse instituto da retroatividade benigna, e o direito tributário também tem essa abertura. No caso, nós vamos para o Código Tributário Nacional, que trata sobre basicamente duas hipóteses, né, que são dois núcleos que podem ser protegidos pela retroatividade, ou seja, no direito tributário a regra é a irretroatividade. Entretanto, pode haver a retroatividade benigna, que é a previsão do artigo 106 do Código Tributário Nacional. E aí, esse primeiro núcleo trata sobre uma lei interpretativa que exclui a penalidade de infração a dispositivos interpretados. Então, é uma técnica de uma lei que interpreta uma lei anterior dizendo que aquela determinada conduta não era punível. Então, é uma lei interpretativa, uma lei que interpreta uma lei anterior. Nesse caso, se houvesse a exclusão de determinada conduta passiva de punição, haveria retroatividade benigna para dizer, essa nova lei estruturou ou esclareceu como que é a interpretação dessa lei anterior, então esse fato aqui não é mais punível. Uma situação bem remota de acontecer, até porque é uma técnica legislativa bem incomum de ocorrer. E talvez aqui, essa sim, do artigo 106, inciso 2, um segundo núcleo, que é com relação às infrações. Quando determinada infração deixa de ser definida como infração, quando ela é tratada de uma outra maneira, e principalmente quando é aplicada uma penalidade menos severa, que é a letra C aí, desse inciso 2 do artigo 106 do CTN, nesse caso, se uma lei nova, por exemplo, aí exemplificando a linha C, culmina uma penalidade menos severa, você retroage para buscar aquele fato passado. Então, se aquele fato passado estava sujeito a uma penalidade de R$100 e agora essa penalidade foi reduzida para 10, eu utilizo dessa retroatividade para que essa nova lei que prevê que é 10 e não 100 retroaja para alcançar aquele fato passado. O que vale a pena chamar a atenção é a previsão do inciso 2, que fala não definitivamente julgado. A jurisprudência já definiu que esse não definitivamente julgado estende-se até o término do processo. Então, se aquilo é discutido numa execução fiscal que está sendo exigida aquela multa, mas é possível essa alegação, ou é cabível essa alegação de retroatividade, o contribuinte pode lançar a mão desse interesse. Então, aqui, nós fechamos o princípio da retroatividade como uma regra, mas que existe uma exceção para beneficiar o contribuinte, que é essa previsão do artigo 106 do CTN. O certo é que o princípio da irretroatividade
ele lança aí um alvo bem concreto, uma decorrência lógica que eu mencionei, que é bem clara, que o fatirador ele está subordinado à lei vigente ao seu tempo. Se aquele fatirador vai ser identificado muito tempo depois, isso é indiferente, porque o que importa é a lei vigente ao tempo do fatirador. Então, se hoje é dia 1º de dezembro ou 2 de fevereiro de 2021, ou de 2022, ou de 2023, ou de 2024, tanto faz o ano, tanto faz a data, o certo é que a vinculação está aquele dia do fatirador. Eu tenho que verificar no fatirador qual era a lei vigente naquele tempo. Se não tinha lei vigente, evidentemente não haveria que se falar em fatirador. Se aquele fatirador foi concretizado numa determinada data e depois vem várias outras leis modificando aquele fatirador, eu me refiro àquela lei vigente. Vale a pena chamar a atenção que, no direito tributário, há o princípio da irretroatividade e mesmo que houvesse uma modificação da tributação, por exemplo, hoje há uma lei vigente que diz que a alíquota sobre o serviço é 5% e amanhã vem uma lei que diz que a alíquota é 4%, se o fatirador foi feito na vigência da alíquota de 5%, a tributação vai ser em cima de 5%. Essa lei nova não vai alcançar o fato passado porque prevalece a ideia da irretroatividade. Então, nesse caso, não poderia falar retroatividade benigna para a tributação. Isso não seria possível. Como eu disse, nós poderíamos falar na retroatividade benigna, principalmente pelas hipóteses de sanção, que é do artigo 106 do CDN. Tudo bem? Vamos para outro princípio. O princípio da anterioridade. Esse aqui é mais um princípio do direito tributário, que basicamente visa proteger o contribuinte para que ele não seja surpreendido sobre a vigência de uma lei. Então, a Constituição da República previu que uma determinada lei que altera a tributação, ela vai entrar em exercício, ela vai entrar em vigência apenas no exercício seguinte. Então, se uma lei ela modifica, por exemplo, uma alíquota ou institui um determinado tributo, ela entra em vigor apenas no primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro do ano seguinte. Evidentemente, nós tivemos um problema, porque, evidentemente eu digo, porque houve um jeitinho brasileiro, e o processo legislativo, para driblar esse princípio da anterioridade anual, que é do mesmo exercício, instituiu que, caso essa lei fosse publicada, por exemplo, no dia 31 de dezembro, ela entraria em vigor no dia 1º. Então, acabou que o princípio da anterioridade perdeu muita força. E aí foi introduzida a chamada anterioridade nonagesimal, que é a letra C aí do inciso 3 do artigo 150, que, além do exercício seguinte, também colocou um prazo de 90 dias para entrar em vigência. E aí nós temos a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Basicamente, elas querem que elas preveem ou protegem que o contribuinte tenha um tempo hábil para ele ter ciência que aquela lei vai entrar em vigor. Então, basicamente, nós estamos aqui tratando da anterioridade anual, exercício seguinte, e anterioridade nonagesimal, 90 dias da publicação. Então, se uma determinada lei fosse publicada no 1º de novembro de um determinado ano, ela entraria em vigor no 1º de janeiro do ano seguinte, pelo princípio da anterioridade anual. Entretanto, com o princípio da anterioridade nonagesimal, aquele 1º de novembro passa a ser 1º de dezembro, 1º de janeiro e 1º de fevereiro. Então, você conta os 90 dias, só no 1º de fevereiro que entraria em vigor, porque você tem uma conjugação de anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Tal qual nós comentamos, o princípio da anterioridade, tal qual nós comentamos na irretroatividade, também na legalidade, também há exceção à anterioridade. No caso, a anterioridade anual, há exceção para o princípio, para os tributos do imposto de importação, para o imposto de exportação, para o IPI, para o IOF,
o ICMS monofásico pelo sítio combustíveis, até aqui, tal qual existe na legalidade, né? E ainda tem a exceção da anterioridade anual para os impostos extraordinários de guerra, empréstimos compulsórios e contribuição de financiamento da Seguridade Social. O que é importante gravar nisso aqui, sem dúvida nenhuma, o imposto de importação e exportação, o IPI e o IOF são os grandes destaques de exceção de anterioridade anual, porque eles também estão lá na exceção da legalidade. E eles são tributos que ajudam a organizar essa administração pública, para influenciar a economia, para tomar outras questões que vão além do direito tributário. E, por fim, a exceção à anterioridade nonagesimal, sem dúvida nenhuma, você tem a repetição daqueles que eu já comentei, né? Imposto de importação, imposto de exportação, e aí você entra três que eu chamo a atenção: o imposto de renda e a base de cálculo de IPTU e a base de cálculo de IPVA. Por quê? A base de cálculo de IPTU, a base de cálculo de IPVA, a base de cálculo ou mesmo o imposto de renda, eles acabam sendo modificados em dezembro do ano anterior. Então, eles não precisam de respeitar a nonagesimal, eles não precisam de respeitar 90 dias. Eles simplesmente respeitam a anterioridade anual. Então, muito cuidado com isso. Além das exceções, ainda existe exceção do IOF, que também estava presente na legalidade, também estava presente na anterioridade anual. O imposto extraordinário de guerra, que também estava na anterioridade anual, e o empréstimo compulsório, que também estava na anterioridade anual. Tá ok? Espero que tenha contribuído aí para o seu conhecimento, não é a sua trilha de conhecimento do direito tributário. Mais uma vez, se você chegou aqui até o final do vídeo, eu agradeço a sua atenção. Um grande abraço. Até.